Gálatas 5, verso 13, parte C, vai, glória a Deus, nos dizer assim: não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Vou repetir: não useis da liberdade para então dar ocasião, ou seja, dar lugar à carne. Amém? Se assente, por favor, com a sua Bíblia aberta neste texto. Esse texto vai nos falar, Paulo orientando a igreja, ele vai nos trazer aqui as características da vida de um cristão justificado pela fé. E o capítulo 5 da carta aos Gálatas é muito conhecido por conta de que, a partir do versículo 17, ele vai demonstrar os frutos, ou melhor dizendo, ele vai demonstrar a obra da carne, e também depois, a partir do verso 22, ele vai mostrar o fruto do Espírito, lembrando que não são frutos, plural, é um fruto, o fruto do Espírito e as obras da carne. Muitos pregadores, ensinadores, se atentam nesse texto para trazer sobre essa batalha espiritual entre a carne e o espírito e a carne. E eu estou aqui no verso de número 13, em que Paulo, ele vai dizer o texto todo, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Esse chamado de Deus para a liberdade é porque Deus nos tirou da escravidão do pecado. A Bíblia diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Deus nos tirou, na pessoa do Senhor Jesus, da servidão do pecado, da escravidão do pecado. É a luz que resplandeceu no meio das nossas trevas e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o Filho vos libertar, está falando de Jesus, verdadeiramente sereis livres. Então agora nós, os servos e servas de Deus, nós podemos dizer: em Cristo eu estou liberto. Em Cristo eu estou liberto do mundo, em Cristo eu estou liberto do pecado, da escravidão do pecado, em Cristo eu estou liberto até da minha própria, da velha natureza. Agora entenda que estar liberto não significa que você não será tentado pelo mundo a estar escravo de novo. Não significa que você não será tentada pelo diabo, pelos demônios, para estar escravo de novo. Não significa que você não será tentada de novo, tentada para poder dar lugar, ocasião à sua natureza pecaminosa, carnal, e você de novo errar, e você então ser escrava do pecado novamente. E aí Paulo, continuando nesse texto, ele vai dizer: já que estamos chamados na liberdade, não usemos então desta liberdade para dar ocasião à carne. Interessante esse ponto, para não dar ocasião à nossa carne. Então o que ele está dizendo? Jesus te libertou, mas cabe a você a vigilância para não dar lugar. Cabe a você e a mim a responsabilidade
de não confundir liberdade com libertinagem. Liberdade é eu estar livre. Libertinagem é eu achar que estou livre para fazer até as coisas erradas. Estar livre é estar livre das coisas ruins, é estar liberto do pecado. Mas eu agora não sou escravo do pecado, eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu agora sirvo a Deus. Jesus agora é o meu e o teu Senhor. E Senhor quer dizer que somos servos. E o servo é que serve o Senhor, não é o Senhor que serve o servo. Hoje, em muitos lugares, se prega um evangelho que Jesus é que virou servo e as pessoas é que viraram senhores. Não, Senhor, não troque as ordens, porque os princípios estão estabelecidos e eles são eternos, princípios irrevogáveis. Jesus é Senhor para todos sempre, e nós somos servos. A Bíblia é bem clara em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, e Deus lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, e debaixo do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que só, está vendo? Só Jesus Cristo é o Senhor. Então Ele é Senhor, e nós os servos. Então Ele nos trouxe uma liberdade, mas não para que usemos dela como libertinagem. Não. Ele quer que nós usemos desta liberdade para servir a Deus e servir os nossos irmãos, amar o nosso próximo. Amém? E aí, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos na quarta-feira e já semana próxima aí já começa o famoso carnaval. Começa aí o feriado, as festividades, né? Chame do que você quiser, de carnaval, muito conhecido aqui no Brasil, muito forte essa prática aqui no nosso país, inclusive no mundo inteiro. Se você for em outros países e você perguntar, alguém perguntar, de onde você é? E você falar, eu sou do Brasil, a pessoa já vai dizer na hora, o país do carnaval e do futebol. É como o Brasil é visto lá fora. O Brasil lá fora, antes de ser falado das suas belezas naturais, que são as suas florestas, as suas praias, as suas cidades turísticas e belas paisagens que o nosso país tem, antes de se pensar nisso, o estrangeiro, ele pensa no carnaval e ele pensa no futebol do Brasil. E aí, veja só, quando eles falam do carnaval do Brasil, eles não falam no sentido de apreciar a festa, no sentido de que acha bonito e louvável, mas no sentido promíscuo da palavra, porque o carnaval ele traz, né, a prática de muitas coisas que a Bíblia Sagrada ela diz que é pecado. Então no carnaval tem muita prática de sexo, orgia, pecados os mais variados que você possa imaginar. O carnaval é a porta aberta para a prática de tudo que é errado. É o contrário desse texto de Gálatas 5,13. O carnaval, se ele tivesse um versículo, o versículo dele seria assim: dê lugar à carne e caia na bagaceira. Esse seria o versículo dele. Então hoje eu quero trazer aqui uma instrução sobre o carnaval para você. E aí eu vou usar o telão, vou pedir para apagar essa luz aqui, essa primeira aqui, pode deixar só a luz que está aqui em cima de mim, aqui de trás também, só essa que está em cima de mim fica acesa, que eu quero mostrar ali no telão para vocês. Vocês conseguem enxergar daí? Senão eu vou lendo e nós vamos
aprender algumas coisas. Pode apagar essa aqui também, ó, por favor. Essa aqui. Pode apagar ela, por gentileza. Vamos lá, vai. Uma hora você consegue. Vamos lá. Ainda não. Aí, agora acende a minha aqui. Ou ela está junto? Não, não está junto. Isso. Está dando para os irmãos visualizar? Amém? Eu não vou apagar a luz toda, não. Só aqui já é suficiente. Acho que está aparecendo aí. Posso controlar por aqui? Ok? Então, você tem ali o que é carnaval. Em primeiro lugar, sentido histórico, sentido do significado. O que é carnaval? Carnaval é uma celebração complexa, com raízes históricas profundas e implicações culturais e espirituais. Então, vai ser explanado sobre os diversos aspectos do carnaval, desde a sua origem até os seus impactos contemporâneos, ou seja, o impacto nos dias de hoje. Então, talvez você ouve falar de carnaval e você pensa assim, é um pessoal que se fantasia, é um pessoal que vai com um carro alegórico, com um carro cheio de coisa lá, de imagens, e ficam lá dançando samba. Não, o carnaval não é só isso. Então, o carnaval, ele tem um fundamento, ele tem um começo. Como começou o carnaval? Onde ele iniciou? Como que ele foi sendo transformado? A igreja abraçou o carnaval, não abraçou? O cristianismo, ele abraçou essa comemoração ou não? Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Primeiro, o conceito e a origem. Deixa eu virar para cá, fica fácil para eu ler. O conceito e a origem do carnaval. Primeiro, na etimologia, a palavra carnaval vem do latim carnes levare, carnes levare, é porque a bandeira me atrapalhou. Carnes levare, que significa retirar a carne. Então, carnaval vem do latim carnes levare, que quer dizer retirar a carne. Esse termo é usado para se referir ao período que antecede o que se chama de quaresma. O período que antecede a quaresma é chamado de carnaval. E por que carnes levare? Retirar a carne. Olha que paradoxo. O nome carnes levare quer dizer assim, você vai agora entrar num período que você não vai mais poder comer carne, que é o que acontece na quaresma. Na quaresma, o pessoal que são do catolicismo deixa de comer carne. E antigamente era ensinado, inclusive, que não podia nem comer carne, não podia dançar, não podia beber e não podia nem ter relacionamento sexual. Antigamente. Hoje, a prática hoje, se eu não estou enganado, só está na parte de abster-se de carne. O resto, acho que continua, agora é liberado. Isso eu estou falando no sentido da prática do ensino católico, tá certo? Não estou falando do ensino evangélico, tá? O período, isso é etimologia, o período do carnaval, ele inicia geralmente no final de fevereiro e até o começo de março, ele termina na quarta-feira de cinzas. Esse ano começa sexta-feira, dia 28, e termina quarta-feira, que eu, se eu não estou enganado, acho que é dia 5, quarta-feira de 5, que seria a famosa quarta-feira de cinzas. Por que quarta-feira de cinzas? Porque os praticantes do catolicismo vão à missa da quarta-feira de cinzas, e lá o sacerdote católico, o padre, ele vai pegar uma cinza, e ele vai fazer um sinal da cruz com essa cinza na testa das pessoas, dizendo que elas estão perdoadas de todos os pecados que elas cometeram no carnaval. Então é como se fosse assim, período do carnaval, você cai na bagaceira, faz tudo que der vontade de fazer, chuta o balde,
E aí depois na quarta-feira de cinza, você chega lá, o padre faz um sinal da cruz na testa, você está perdoado, está perdoada, e aí entra no período da quaresma, que são 40 dias, porque conta-se a partir daquela quarta de cinzas, 40 dias até a Páscoa, que inclusive é o tal do coelho que bota ovo, que eu nunca vi na minha vida até hoje. Se você me apresentar um coelho que bote ovo, vai ser algo inédito no mundo, né? Porque não existe. Mas eu não vou falar do coelhinho, aqui não é o tema da noite. Então você vê que fica, como o pastor Luiz falou aqui, assim é fácil, né, irmão? Você cai na bagaceira, faz tudo que não presta, e depois tu chega lá, é só tacar uma cinza na sua testa, não importa se você arrependeu ou burro. Só que a luz, depois eu vou explicar por quê. E aí eu quero dizer aos católicos, com muito respeito, né, quem está nos assistindo, que a intenção aqui não é atacar os católicos. Nós não atacamos à luz da Bíblia, se é certo ou errado essa prática. E a Bíblia, tanto a Bíblia que está em minhas mãos, que eles chamam de a nossa Bíblia protestante, mas se você pegar uma Bíblia, edições Paulina, vai ter a mesma coisa que eu vou falar aqui, vai estar escrito lá. Tá certo? Então, ou seja, se lê na Bíblia, está vendo que a Bíblia não vai apoiar essa prática. Então, a intenção aqui não é atacar ninguém, porém, não posso concordar com aquilo que a Bíblia não concorda. Eu tenho que concordar com o que a Bíblia concorda. E a tradição nunca vai estar acima da Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima de Deus aqui na terra, é a Bíblia, é a palavra dele. E a tradição não tem a mesma autoridade que a autoridade da palavra de Deus. Não tem. Não há respaldo bíblico para isso. Certo? Então, continuando. Ele vem de origens antigas. O carnaval remonta às festas de celebração europeia, que ligadas aos ancestrais e rituais de fertilidade, ao ciclo das estações e a celebração, ou melhor dizendo, celebrações pagãs. Então, de onde vem a origem do carnaval? Tem gente que pensa que o carnaval começou no Brasil. Não, o carnaval não começou no Brasil. O carnaval, na verdade, até voltando, né, há historiadores, eu estou falando de história agora, há historiadores que dizem que o carnaval começou no Egito, que a primeira cerimônia carnavalesca foi feita no Egito em homenagem à deusa Ísis, ou Óris, um nome assim. Então, veio desde o Egito esta prática, e logo depois ela se oficializou na Grécia. Então, hoje os historiadores dizem que o pai, né, a mãe do carnaval no planeta Terra é a Grécia, mas alguns historiadores dizem que antes da Grécia já havia sinais deste tipo de atividade, não como você vê hoje, tá? Naquela época era uma coisa de fazer festas, orgias, rituais a deuses, e se usava máscaras. E depois foi se aperfeiçoando para chegar como está agora. Então, a evolução do carnaval vem do ano 4000 antes de Cristo, 4000 anos antes de Cristo nascer, que foi em rituais de fertilidade, né? Muitos festivais que baseavam o carnaval se relacionava à fertilidade da terra, do gado, rituais, danças e músicas para garantirem uma boa colheita. Então, o que acontecia? A sociedade daquela época, quando chegava no período da colheita, eles colhiam e eles queriam comemorar. E aí eles faziam danças, músicas, alegria, porque eles colheram bastante. Estavam felizes pelas colheitas. Então, eles pegavam agora, ofereciam a deuses o resultado das suas boas colheitas.
Eles pegavam da sua atividade agrária as suas rendas e ganhos e ofereciam aos deuses, e dançavam e se banqueteavam, e ali acabava que o quê? Enchiam o tambor de bebida, e aí o que acontecia? Daqui, depois de um certo momento, ninguém mais dava conta de nada, ninguém era dono de ninguém, e você já sabe onde é que isso vai parar. E aí veja, entende agora porque eu li hoje aqui Provérbios 3? Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Por quê? Porque esse povo dessa época, que não servia o Deus verdadeiro, eles honravam os deuses falsos com os seus ganhos. E você está achando que eles iam lá e davam 2 grãozinhos? Eles chegavam a trazer carros e mais carros de boi, lotados de cereais, para oferecer a estes deuses. E ao mesmo tempo, eles entendiam que esses rituais estavam invocando estes deuses para abençoar a próxima colheita. Amém até aqui? Sim ou não? Isso aqui, irmão, culto de ensino é assim, é para você aprender. Para você aprender. E também era no ano 500 a.C., conhecido como século I depois de Cristo também, ritualísticos pagãos, em homenagem aos deuses da natureza, invocavam as bênçãos de proteção da terra e do gado. Até aí nós estamos no período antes da Grécia. Quando chegou a época da Grécia, que é o que eu vou falar agora, aí a coisa começou a se oficializar em termos mundiais. Por quê? Porque houve o Império Grego. Não é à toa que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque era a língua oficial que havia naquela época, Zelane. Era a língua oficial. E aí o que acontece? Por haver esse Império Grego que dominava, proliferou muito mais rápido essa prática, porque era o império do mundo daquela época. É como se hoje os Estados Unidos resolvesse lançar alguma coisa a nível mundial e todos os países abraçassem. É mais ou menos isso. Então, quando foi na Grécia, no ano 200 antes de Cristo, começou uma festa a um deus chamado Dionísio. Estou lembrando até do pastor Dionísio agora. Um deus chamava-se Dionísio. E aí essa celebração em honra a Dionísio, que era conhecido como deus do vinho. Aí depois tem crente que fica falando, não, pode tomar vinho, pastor, pode tomar nem que seja um pouquinho. A Bíblia fala que o deus do vinho é o Dionísio, esse deus do vinho. Hoje também conhecido como deus Baco. Sabe de onde vem a origem de Baco? Vem de bacanal. Por isso que você nunca pode ficar usando a palavra bacana. Nossa, fulano, o Zé Goiaba é bacana. Nossa, que bacana. Bacana vem do deus Baco, vem de bacanal. E bacanal quer dizer orgia. Então, às vezes, a gente fala coisas sem saber a origem. A gente tem que ficar atento com essa situação. Então, veja que ele era um deus do vinho, da fertilidade, foi atribuído a ele peças teatrais, fantasias e danças. Aí começou o negócio das fantasias, começou o negócio das danças, ano 200 antes de Cristo nascer. Depois, oficializou-se em Roma, aí já entrou Roma, já entrou o Império Romano, aí o Império Romano já estava sobre a influência daquela mistura do cristianismo, que ficou um cristianismo paganizado, que é um cristianismo romanizado, que existe até hoje. E aí começou a tal da festa da Saturnália.
A festa da Saturnália é uma homenagem a um deus da agricultura, e era uma festa baseada na liberdade, excessos e inversões sociais, aonde o proibido não era mais proibido, era proibido proibir. Durante a festividade da Saturnália, que também é comemorado a festa, tem uma ligação dessa questão da Saturnália com o 25 de dezembro, que todo mundo chama de Natal. Mas não vou entrar nisso hoje não, vamos manter o carnaval aqui. Então, qual é a cultura da quaresma, né? Da onde vem essa questão da quaresma? No fim do carnaval, acaba o chamado carnaval, né? E aí começa a quarta-feira de cinzas, simbolizando, é um símbolo de arrependimento, mas não há um arrependimento verdadeiro, porque se houver um arrependimento verdadeiro, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se você agora é uma nova criatura em Cristo, você morreu para o pecado. Então, como é que você, morto para o pecado, ressuscita esse defunto, cai na bagaceira com ele e depois você quer morrer de novo? Assim fica fácil demais, não é verdade? Assim é muito fácil. Só que a porta ela não é larga, ela é estreita, que conduz ao caminho do céu. Período da quaresma é um período que se estende por 40 dias até a preparação para a Páscoa, considerado como tempo para reflexão e jejum, lembrando os 40 dias que Jesus passou no deserto. Então é como se fosse uma alegoria, um simbolismo, com os 40 dias que Jesus passou de jejum. Então Jesus passou um jejum de 40 dias no deserto, o povo que pratica, né, a quaresma, vai passar 40 dias de jejum de carne. Só que quando Jesus entrou nos 40 dias de jejum, diz a Bíblia, que ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, e o céu se abre e a voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A Trindade se manifesta ali no Jordão, Jesus sai do Jordão e a Bíblia diz que o Espírito Santo leva-o para o deserto, para ser tentado, e lá ele jejua, vem a tentação, e ele vence a tentação pela palavra de Deus, e ele não peca. Eu não vejo Jesus comemorando carnaval, Saturnália, Deus Dionísio, Deus da fertilidade, Deus da natureza, caindo na bagaceira, Jesus lá pulando carnaval de máscara e caindo na bagaceira, e depois Jesus indo para o deserto fazer jejum. Eu não vejo isso no texto bíblico, para querer trazer uma associação, não tem como. Refutação: o fato de ter uma data para o arrependimento, após o período planejado de promiscuidade, mostra tamanha falta de temor a Deus, e contradiz a mensagem bíblica que nos chama ao arrependimento diário. A verdade é que eu e você temos que se arrepender todo dia. Você tem que acordar de manhã arrependido e dormir arrependido na noite daquele dia. Essa que é a verdade. E não, porque vamos lá, no período do carnaval, a pessoa vai lá, faz tudo que não presta, e se ela morrer? Deu tempo de ir lá se arrepender? Já está errado. Ou você acha, então assim, o carnaval, né, ele é um ato errado, e a quaresma também é.
A quaresma também é. Porque o que foi que aconteceu? O catolicismo, ele condenava o carnaval nos primórdios. A Igreja Católica Cristã, ela não era a favor do carnaval. Só que essa festa se popularizou tanto e abraçou as autoridades nas áreas política, financeira, empresarial, também abraçaram essa prática, que chegou um momento que a Igreja Católica, ela pensou assim: já que eu não posso contra, eu me uno. Já que se bater contra, eu vou perder, e ela não queria perder, porque ela estaria mexendo com grandes autoridades, pelo viés político da questão, então eu vou abraçar. Então o que ela fez? Ela começou a cristianizar o carnaval. E como que ela cristianizou o carnaval? Trazendo a quaresma. Então é tipo assim, eu concordo que você peque à vontade, mas depois também você vem para o jejum aqui, para nós ficar na parte cristã, tá certo? Então você imagina isso dentro da igreja evangélica. O pastor fala assim: irmão, vai ter uns 5 dias aí que vocês podem ir lá para o mundo, deitar e rolar, mas depois vocês ficam 40 dias de jejum aqui comigo na igreja. O que é isso, irmão? Se a pandemia, que não é carnaval, a pandemia que fez com que não houvesse nem cultos, as pessoas tiveram que ficar em casa, após a pandemia, as pessoas não voltaram para a igreja. Você imagina quem for pular um carnaval sendo crente? Fica por lá mesmo, meu irmão. Você acha que volta? Então houve a transcrição ao cristianismo. Já que não pode vencer, vamos dar um jeito de adaptar. E aí no século IV depois de Cristo, chamada de Idade Média, festivais pagãos foram adaptados para a Igreja Católica, cristianizando as celebrações. Então, a partir ali do ano 400 depois de Cristo, a Igreja Católica começou então a fazer adaptações para cristianizar a festa. A adaptação cristã consistia que após o momento de exceção dos prazeres da carne, para a remissão dos pecados, iniciasse o período de purificação. Que é o que eu acabei de dizer: vai lá e cai na bagaceira, mas depois você vem e vão começar a limpar. Só que aí, olha que bagaceira é essa que limpa? Que todo ano está fazendo de novo. Explica isso para mim. E aí vai, ano tal, carnaval, cai na bagaceira. Aí vem, purifica, se arrepende. Aí no outro ano, opa, bagaceira. Aí vai, se arrepende. Aí outro ano, bagaceira. Espera aí. Que arrependimento é esse que fica repetindo inúmeras e inúmeras vezes durante toda a vida da pessoa? É uma oportunidade que as pessoas encontram para encher a cara de tudo quanto é bebida alcoólica, tudo quanto é substâncias que são consideradas drogas. É uma época que as pessoas já têm no seu coração os seus desejos pecaminosos e usam de oportunidade dessa falsa liberdade, que é uma libertinagem, para praticar aquilo que já estava dentro do seu coração. Então o camarada, ele está com vontade de ir lá e ter 5 mulheres, ele aproveita o carnaval, já que a coisa está liberada, ele tem não é 5 não, ele tem 10. A mulher já está com vontade de pular a cerca, ela aproveita o carnaval, ela pula a cerca, pula o muro, pula a parede, ela pula tudo. O negócio, a coisa é feia, meu irmão, o negócio não é fácil não. E aí a quaresma, 40 dias de abstenção de carne e de prazeres.
Só que assim, da minha época que eu já fui católico, e dos católicos que eu conheço, tenho até amizade, eu nunca ouvi falar que na quaresma é proibido os prazeres. Poderia ser lá naquela época. Porque hoje o que eu sei é que os católicos, eles deixam de comer a carne vermelha. Mas se tiver oportunidade da bagaceira de outro lado, eles vão. Pelo menos duas das pessoas que eu converso. E quando é que começou o carnaval no Brasil? Agora sim, no Brasil, quando começou? O carnaval chega no Brasil trazido pela Europa, pelos colonizadores portugueses, junto com as suas tradições. Isso foi no ano de 1844. Em 1844 começou o primeiro baile de carnaval em terras brasileiras, trazido pelos italianos. Por quê? Porque a Saturnália era feita onde? Roma. E Roma fica onde? Na Itália. Então, trazido pelos imigrantes italianos, veio essa festa para o Brasil. Um pouco depois, ela passa a ter uma influência africana. Então, o carnaval, ele não veio da África, mas depois que ele estava aqui, a influência africana veio sobre ele. E aí foram incorporados pelos africanos, unindo a cultura africana, a cultura que eles chamam de a religiosidade afro, como é chamado aqueles que são adeptos do candomblé, aqueles que são adeptos da prática da umbanda, da quimbanda, na verdade, e outras ramificações que existem dentro da religião afro. Então, isso foi incorporado ao carnaval, tanto nos ritmos, ou seja, aquela batucada do samba foi sofrendo uma influência dos batuques das religiões afro, foi recebendo uma influência e o ritmo foi sendo trocado. Então você tem o samba com toda aquela composição, que eu não sei aqui dizer os instrumentos todos que são utilizados, mas você tem todo aquele, parece um exército de gente que compõe toda aquela batida, aquele ritmo carnavalesco. Mas que, para quem entende de música, talvez nós, leigos, não conseguimos ter a percepção, mas para quem entende de música, e para quem principalmente está vinculado à prática de rituais afro, vai identificar, no meio de todos aqueles batuques, que há ali uma invocação espiritual, há ali uma batida para algum Deus, para algum espírito, para alguma entidade, e não simplesmente o bater e fazer barulho para o pessoal ficar alegre. Não é assim. Nós vemos aqui que já começou a haver uma influência, entrando no campo espiritual, a qual modelou o carnaval brasileiro. Modelou o carnaval brasileiro. Século XX, o samba destacou como uma expressão musical associada ao carnaval que surgiu no Rio de Janeiro, originada nos terreiros de candomblé, religião africana, e rodas de samba dos morros cariocas. Então, ou seja, houve uma fusão, uma junção, para que se tenha o carnaval e o samba que nós conhecemos hoje, na sua maioria, falando a nível do que é lá no Rio de Janeiro, que é a cidade, que faz a maior festividade de carnaval do Brasil, embora outras cidades do Brasil também fazem, mas o Rio de Janeiro é conhecido como a cidade que tem o carnaval mais expressivo do país.
Agora, quais são os perigos espirituais? Até aí nós vimos o que é, nós vimos a origem, nós vimos como começou no Brasil. Agora, o que a Bíblia vai dizer disso aí? Abra aí a sua Bíblia, agora é na Bíblia. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, eu vou abrir aqui também a minha. Versículo de número 11 ao 14. Isaías 5, verso 11 a 14 diz assim: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem as bebedices e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gautas ou gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então, o que isso aqui está falando? Ele está falando que, olha, bebida, festejo. Lembra daquele rei, imperador, que estava festejando, e bebendo, e de repente apareceu uma mão na parede? E falou: você foi medido, você foi pesado, e você foi achado infiel. Passou o teu reino. Na hora que falou isso, não deu pouco tempo depois, entrou o exército persa e dominou tudo. Então, carnaval não é uma festa para o cristão frequentar. O que mais a Bíblia vai falar sobre carnaval? Gálatas 5. Abra aí na sua Bíblia, Gálatas 5, verso 13. E depois o versículo 24, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Verso 24: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é concupiscências? Os desejos dessa carne. Se você ouvir a sua carne vai falar: não, vai para lá. A sua carne vai dizer: liga lá a televisão, naquele canal que fica passando o desfile para você assistir. Você não pode ir, mas você assiste em casa. Você vai mesmo ligar a sua TV ou vai pegar o teu celular para assistir uma coisa dessa? Os ritmos que vão ser tocados vão invocar espíritos imundos. A luz da Bíblia chama eles de espíritos imundos, para dentro da sua casa. Você não está lá na festa, mas você trouxe a festa para dentro da sua casa. Você trouxe a festa para dentro do seu carro. Você trouxe a festa para o seu celular. Eu te pergunto,
será que isso vai te fazer bem espiritual? Será que realmente Deus aprova que você faça isso? Veja bem, eu não estou aqui para te proibir. Você faz da sua vida o que você quiser. Mas assuma também as consequências que virão. Porque elas não virão sobre ninguém, a não ser você mesmo. Você é livre para fazer da sua vida o que você bem entender. Mas você tem que estar ciente, presta atenção no pastor, você tem que estar ciente das consequências. Se agrada a Deus ou não agrada a Deus. O que mais a Bíblia diz? Romanos capítulo 8, versículo de número 5. Capítulo, inclusive, que é o capítulo do tema nosso anual. Romanos 8, versos 5 ao 9, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Nem em verdade o pode ser. Paulo ainda faz questão de enfatizar: é impossível que você satisfaça os desejos carnais e ainda queira ser amigo, amiga de Deus. Porque a sua carne se inclina para o mal. Verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus no bife, no friboi, no Swift, na carne, no osso. Não tem como. Pergunta para o Espírito Santo o que ele quer de você, que você vista uma fantasia. Inclusive hoje a moda é vestir uma fantasia vulgar no aspecto do pudor, ou seja, é o nudismo praticamente explícito. Existem fantasias hoje de carnaval que as mulheres não colocam nada. Sabe o que é nada? Nada. Chama um artista, ele pinta ela nua. Quando você olha para ela, você pensa que ela está com uma roupa, mas ela não está com roupa nenhuma, ela só está com o corpo pintado. Apenas isso, porque ela está totalmente nua. Eu te pergunto, o Espírito Santo gostaria que você fizesse isso com o seu corpo? O Espírito Santo gostaria que você expôsse o seu corpo desta forma? Então, se nós vemos que o Espírito de Deus não está nisso, qual o Espírito que está nisso então? Com certeza é o Espírito do inimigo, com certeza é a influência diabólica de Satanás, sem contar que hoje a maioria de blocos e de carros alegóricos fazem questão de colocar imagens de demônios, de fantasiar as pessoas que estão fazendo parte do desfile. Algumas alas da escola que está desfilando estão com vestes de demônio, estão com vestes em homenagem a deuses, a entidades, a espíritos malignos, à luz da Bíblia. Então, perceba que deixou de ser uma festa no âmbito cultura, Diene.
Deixou de ser uma festa cultural. Não é só uma questão cultural, também é, Ellen, uma questão espiritual, principalmente. É uma questão espiritual. Que a Bíblia Sagrada vai dizer, Érica, que não é certo. Então, a pessoa que vai num ambiente desse, ao invés dela sair de lá feliz, alegre, distraída, ela sai de lá com a sua vida espiritual carregada de demônio. Ela sai de lá amaldiçoada. Ela sai de lá dando no linguajar nosso aqui evangélico, deu brecha. Quem vai com ela para casa? Você acha que é Deus? Você acha que é um anjo de Deus? Quem você acha que vai acompanhar essa pessoa para casa? Isso se não pegar esta pessoa lá no meio, porque há várias possessões acontecendo, e pode acontecer até tragédias. Versículo de número 9, vai dizer, vós, porém, não estáis na carne, vós quem? A igreja, eu e você, nós não estamos na carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, olha o verso de número 13 de Romanos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vivereis. Ou seja, atender a sua carne é morte, mas atender o Espírito de Deus é vida para você. Então, cuidado com a fornicação, que é o sexo no namoro. Você não é casado, não é casada e pratica sexo com seu namorado, com a sua namorada. A Bíblia diz que é pecado de fornicação. Cuidado, casado, casada, e está de olho em outra pessoa, e está com desejo em outra pessoa que não seja o seu cônjuge. A Bíblia chama de pecado do adultério. Então, temos que ter o cuidado com a carne. Ela não pode reinar sobre nós. Nós temos que submeter a nossa carne ao governo e senhorio do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Agora, Tiago 4,4. Tiago 4,4. Tiago está depois de Hebreus. Epístola de Tiago, 4, verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus. Irmão, eu acho que ninguém aqui quer ser inimigo de Deus. Você está aqui é porque você não quer ser inimigo de Deus. Mas você para pensar, isso aqui é uma palavra muito pesada. Inimigo de Deus. Porque é assim, se você cair na mão do diabo, você clama, Senhor, me ajuda! E o Senhor vem e te arranca da mão do diabo, porque ele é maior que o diabo. Você cai na mão de alguém, Senhor, me socorre, o Senhor pode te dar o livramento da mão de alguém sanguinário, violento. Agora, se você cair na mão de Deus, quem te tira? Se você virar inimigo, inimiga de Deus, quem vai conseguir te ajudar? E a Bíblia diz que para ser inimigo de Deus, basta você se associar com o mundo. Basta você ficar amiguinho, amiguinha do mundo. Só isso. Você está achando que é fumar, beber, prostituir, isso também está errado. Isso também é inimizade. Mas basta você começar a andar com o mundo
pensar como o mundo pensa, se comportar como o mundo se comporta, praticar o que o mundo pratica. Por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer para nós, olha lá o que diz Romanos 12, para fechar aqui como um versículo bíblico. Ele vai dizer para nós no verso de número 2, não se conformem com este mundo. Não pense você que olhar as comemorações de carnaval é normal, porque não é. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que você nunca ouvia falar de satanismo, você não ouvia falar de maçonaria, você não ouvia falar muito dessas questões. Era uma coisa mais escondida, era um negócio mais a 7 chaves. As pessoas não tinham coragem de sair na rua e falar, eu adoro o Satangoste. As pessoas não faziam isso. Agora, já na Inglaterra, existe desfile de carnaval em homenagem ao diabo. Satanistas fazem desfile com escolas, com imagem de um demônio enorme, declarando publicamente que eles são adoradores e servos do diabo, que eles praticam e creem nos ensinos dentro da religião satanista deles. No começo, quando aparecia um, aparecia outro, o que a sociedade fazia? Meu Deus, até o pessoal que não era evangélico se assustava. Quando começou a surgir, por exemplo, publicamente, as questões de ideologia que envolvem a prática da homossexualidade, a sociedade como um todo ficou escandalizada. Eu estou falando lá atrás. Já hoje, como que é? A sociedade acha normal. E aí Romanos 12 vai dizer, não se conforme com o mundo. Verso 2, não vos conformeis com o mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Então, ou seja, a nossa mente, irmãos, ela não pode ir achando tudo normal, nós temos que, a peneira, a peneira. Deixa eu ver à luz da Bíblia se isso é normal. Deixa eu ver se a palavra de Deus fala que isso está certo ou está errado. E se a Bíblia dizer que está errado, irmã Cida, está errado e acabou. Se a Bíblia dizer que está certo, irmã, está certo e ponto final. Se a Bíblia falar está certo, mas eu achar que está errado, não importa o que eu acho. Importa é o que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia falar que está errado e eu achar que está certo, não, senhor, fica o que a Bíblia está dizendo. E quais são as consequências físicas, caminhando agora para encerrar, as consequências físicas do carnaval? Quais são as consequências? Primeiro, já é provado, você pode pesquisar aí na internet, os acidentes de trânsito aumentam 20% a 30% no período do carnaval, ou seja, muita morte. Homicídio e violência, nos blocos de carnaval existe um alto índice de criminalidade, agressões e homicídios, assassinato. Acontece no carnaval. Overdose e uso de drogas. O número de internações por conta de drogas e overdose superam as demais festas do ano todinho. Tanto de gente que se droga, cai em overdose e chega infelizmente a morrer. Doenças venéreas, que são as doenças chamadas DST, doença sexualmente transmissível. No carnaval, ela é uma consequência terrível, por quê?
Porque aí começam a se contrair vários tipos de doença venérea. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a carnaval quando você não era crente. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Se você não teve, glória a Deus, você não perdeu nada. E você que teve, sabe o quanto era ruim. Era bom para a carne, mas olha, no carnaval, o pessoal entra no meio da multidão, é todo mundo beijando boca de todo mundo. Aí você pensa bem, irmão, sabe, um dos maiores depósitos de bactéria do ser humano é a boca, você sabia disso? É a boca. A sua boca, dependendo, ela tem mais bactéria do que um vaso sanitário. Vai pesquisar para você ver. Pastor, mas eu escovo, eu passo fio dental, eu jogo aquele negócio lá, o Listerine, na minha época de criança era o Cepacol, você lembra? Pastor Jorge lembra, tinha propaganda assim do homem, Cepacol, agora é o Listerine. Então, você vai falar assim, não pastor, mas eu escovo, não importa, irmão, a boca é cheia de bactérias, aí lá todo mundo beijando, todo mundo não sabe se o cidadão escovou o dente, não sabe se a cidadã lavou a boca dela, e está todo mundo lá na bagaceira. Pensa bem, para pensar, certo? E aí, e outra, várias doenças de hepatite são transmissíveis pelo beijo. Você sabia? Você pega hepatite pelo beijo. Uma doença terrível. Então, cuidado com essa história, eu vou beijar muito. Se eu fosse você, serva de Deus, eu guardava os seus lábios para o seu, Deus, você que é solteira, para o seu esposo. Aquele que Deus vai preparar para você, e ele também guarde os dele. Agora, nem estou tocando no assunto de casado, porque não é possível, né? Não preciso nem falar, né? Também acontece muito nessa época a traição e a prática da homossexualidade. Aumenta, né, nessa época. Então, o carnaval, a traição é praticamente comum. Praticamente comum. Pega a tua esposa, vai para o carnaval. Pega teu marido, vai para o carnaval. O que você vai arrumar para você? Vários e vários casamentos destruídos por causa dessa festa. Vários. Sem contar as inúmeras gestações. Mulheres que engravidam no carnaval e não sabem nem quem foi o pai, porque não foi um só. Às vezes estava sob efeito de bebida, às vezes estava sob efeito de droga, às vezes estava lá e resolveu liberar, e quem quiser podia, e depois engravidou, não sabe nem quem é o pai. Então, e os abortos também, né? Porque o que acontece? Uma mulher dessa, às vezes ela é jovem, ou coisa, ela não quer, porque ela não sabe nem quem é o pai e tal, vai lá e aborta, assassina o bebê. Que crueldade. Então, é de Deus um negócio desse? Não é, meu irmão. Nós somos chamados ao arrependimento diário. Lucas 9, 23. Então ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Romanos 12, 2, já li, renovação do entendimento. Atos 3, 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e venham tempos de refrigério da parte do Senhor. O arrependimento é todo dia, meu irmão, é toda hora. Arrependimento não é só no dia da Santa Ceia, não. Arrependimento é todo dia, porque todo dia ou está aparecendo alguma coisa para te tentar no celular, ou está aparecendo alguma coisa para te tentar na rua, ou está aparecendo alguma coisa para te tentar de alguma maneira. Quando a tentação não é de fora, a tentação é de dentro, é o seu próprio eu querendo te inclinar para o errado, a sua natureza pecaminosa.
E com isso, pode trocar aí, por favor? Obrigado. Pode acender as luzes. E com isso nós encerramos aqui, apenas por cima, nada muito aprofundado, porque não há tempo, para que você entenda o que é carnaval, a sua origem, como começou no Brasil, as influências. E para te dizer, esse carnaval de 2025 está lá no Instagram, para quem quiser ver, é público, por isso que eu posso falar. Um chefe, eu não sei como é o nome que se dá, quem é responsável pelas escolas, por organizar o evento, eles chamam de carnavalesco, mas não sei se é esse mesmo nome, e está lá no Instagram, ele falou, está lá o vídeo, ele dizendo, já está certo que quando a escola de samba entra no começo ali do desfile, começa a bater lá os instrumentos, e ele fala, são invocados os espíritos dos ancestrais, do samba, e firma-se o ponto. O que é firmar ponto? É uma prática de um ritual de candomblé. Firmar ponto é para quê? É preparar um ambiente para invocar uma entidade. E ali eles falam que firma o ponto, e que esses espíritos vão vir, e aí começa, e esses espíritos vão dominando todo o desfile. A Bíblia Sagrada não nos respalda, nós, como crentes em Cristo, a participar desse tipo de ritual, meu irmão. A Bíblia não nos ortoga a fazer isso. A Bíblia diz o quê? Foge da aparência do mal, quanto mais o mal. A Bíblia fala que, ela diz que ela condena a prática da feitiçaria. Está lá em Apocalipse dizendo, inclusive no capítulo 22, que ficarão de fora da Nova Jerusalém os feiticeiros, aqueles que praticam a feitiçaria. Mas Jesus, Ele quer salvar. Jesus quer perdoar, Jesus quer resgatar estas vidas que estão perdidas com essas coisas. Jesus tem para elas a oportunidade de arrependimento e de salvação. Elas não estão perdidas para sempre, nem condenadas. Enquanto elas estiverem em vida, há esperança se elas quiserem abraçar o Senhor Jesus Cristo e abandonar o pecado e servir uma nova vida na pessoa de Jesus. Há para elas a oportunidade de salvação, como houve para mim e para você. São almas preciosas que infelizmente estão presas ao pecado, escravas do pecado, mas são almas. Então veja que eu estou trazendo aqui hoje um esclarecimento, não para atacar pessoas, mas sim a prática à luz da Bíblia é condenável. A Bíblia não aprova essa prática, a Bíblia não respalda essa festa. Aí entra a seguinte questão: igrejas evangélicas que estão montando blocos para ir lá. Meu irmão, se eu posso ter um bloco de carnaval evangélico para entrar lá no meio disso, então, daqui a pouco, o que isso se chama? Assim como o catolicismo cristianizou, romanizou o carnaval, algumas igrejas evangélicas parece que estão indo no mesmo caminho. Já que eu não posso contra, então eu vou me unir, e aí fala, não, estou levando Jesus, estou levando Deus, mas espera lá. Não há na Bíblia Sagrada nenhum texto bíblico que mande eu e você. Então, então daqui a pouco, permita aqui falar com muito respeito, daqui a pouco uma irmã, uma missionária, vai vestir um espartilho e vai entrar dentro de um bordel para dizer, não, eu estou me fazendo de prostituta para ganhar as outras prostitutas. Será que isso tem cabimento? Daqui a pouco, hoje não tem mais, mas tinha uma época aí, muitos anos atrás,
eu não era nem crente, que tinha aquele negócio de clube das mulheres, que os homens iam lá, né, aqueles homens todos fortes, não sei, saradão, tirava a roupa e as mulheres ficavam tudo doidas. Aparecia até nas novelas de uma emissora muito famosa, vocês sabem qual é? Tinha esse negócio do clube das mulheres. Então daqui a pouco, né, os irmãos aqui, os pastores, os presbíteros aqui, vai lá para esses clubes, tirar a roupa, não, eu estou aqui para ganhar os outros cidadãos também. Ué, pera lá. Não tem cabimento, meu irmão. É ou não é? Não faz sentido algum. Então tem ambientes que nós não temos como ir lá, não é para nós irmos lá, mas nossa oração vai, a nossa oração vai. Vou te contar um testemunho e eu vou encerrar o culto. Eu estava lá em Minas, e era esse período, carnaval, eu então fui para o monte orar, junto com um grupo de alguns irmãos, e quando nós estávamos no monte orando, começamos a clamar, pedir a Deus para ter misericórdia, e a batucada, a bagaceira fervendo lá no centro, lá do monte você ouvia o centro da cidade, o barulhão e acontecendo. Nós estendemos as mãos para o lado que estava tendo, e começamos a interceder, e Deus nos deu uma autoridade ali naquela hora, que nós começamos a repreender. Eu não sei se você vai crer, mas Deus sabe que eu estou falando a verdade. De repente, lá do centro da cidade, daqui do monte, você via as luzes lá, longe assim, se levantou um exército de demônios no ar, como se fosse um enxame de abelhas, maribondos, e vieram para o monte, porque nós estávamos fazendo o quê? Atacando, né, irmão? Orando, intercedendo, pedindo para Deus salvar vidas, pedindo para Deus quebrar toda a maldição sobre a cidade. E eles vieram, e eles chegaram no monte, e era um exército enorme, assim, você não contava o número, e todos aqueles, como se fossem uma espécie de vultos, e era visível, eu vi, os irmãos viram. Na hora a gente falou, acabou, não precisava isso tudo não, um só já arrebentava com nós. E aí nós caímos de joelho, clamando a Deus, Giovana, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de nós. Irmão, foi lindo, que de repente o céu se abriu espiritualmente, e desceu um exército de anjos de Deus, naquele monte, e os anjos foram para cima desse exército de demônio, e eles, como se estivesse batendo com espada, você ouvia o barulho de plim, pá, as espadas batendo, e quando passava a espada assim no demônio, o demônio ele evaporava e desaparecia, até não ficar mais nenhum, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando terminou aquilo, o exército de anjos subiu e se recolheu, e aí nós glorificamos, falando em línguas, foi uma visão extraordinária, só aconteceu uma vez, e aí eu falei com ele, Deus vai salvar a gente lá. Passou a semana, passou a festa, acabou. Quando foi no outro domingo, chegou na igreja sede, no Templo Central, um rapaz chamado Marcos. Chegou, sentou lá atrás. Aí eu preguei, fiz o apelo, ele veio aceitar Jesus, chorando. Aí ele falou, eu tenho que falar, pode falar. Ele falou, eu estava semana passada no carnaval, na minha casa, e eu estava me enchendo de cocaína, me drogando, e de repente, eu vi um ser demoníaco, subindo a escada, e dizendo que ia me levar. Eu tranquei a porta com medo, com coisa que porta vai impedir, né? Eu tranquei a porta com medo, e aquele ser do lado de lá da porta, eu do lado de cá, e de repente um anjo chegou, entrou, mandou aquele ser embora, e de lá de fora da porta o anjo disse assim, há um povo orando agora no monte, por isso eu estou aqui, estou dando livramento,
e o anjo disse para ele a igreja onde ele devia ir. Ele foi parar lá no Templo Central e entregou a vida dele a Jesus, batizou nas águas e virou um servo de Deus. Foi livre da cocaína. Então, por isso que eu tenho testemunho que realmente aconteceu, que não foi coisa da cabeça nem nada. Então, foi uma experiência muito assim forte que houve. Então, cuidado, irmão, cuidado com esse tipo de coisa.